Boa tarde. Vê se eu tiver muito alto aí, DJ Carlos. Dá uma diminuída lá no volume. Às vezes eu me animo e falo um pouquinho mais alto. Gente, Carlos já me apresentou. Sou Everton Figur. Sou pastor da paróquia São Paulo, da Igreja Luterana de Planalto. Minha esposa Michele. Ali são algumas jovens também da nossa congregação. Bom, a ideia nem está sendo projetado. Agora tá. Vou começar a palestra sem a projeção. Até às 5 a gente tem tempo, né? Cadê a Vivian? Nossa, é só ver. Né? Ela já viu a palestra. Qualquer coisa vocês podem perguntar depois para ela. Tá? A ideia desse encontro é bastante interessante. Quando a Vivian me convidou, eu tinha feito essa palestra para um grupo de homens e mulheres, servas e leigos da igreja. Pessoas mais velhas. Confesso que, para fazer para vocês, eu fiquei um pouquinho mais nervoso. Eu tive que adaptar ela para falar para vocês, porque o tema que a gente vai falar, eu acho que está muito mais relacionado com o mundo de vocês do que o dos mais velhos, dos pais, dos avós de vocês. O tema é intoxicação digital. O que é intoxicação digital? Que negócio é esse? Por que nós vamos falar sobre isso? Nós vamos falar um pouquinho também sobre treinamento de gestão das emoções e o exemplo de Cristo. E para fazer essa palestra, eu me baseei um pouco no livro do Augusto Cury. Talvez vocês o conheçam. Ele é um psiquiatra e escritor, é brasileiro, e ele escreve um livro chamado Intoxicação Digital. Mas ele faz isso na perspectiva da psicologia, da psiquiatria. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, eu sou pastor, sou teólogo. Né? Então, eu trago umas partes do que ele ensina nesse livro, mas conectando ao ensino de Jesus, né, que é o nosso foco aqui, falar, obviamente, de Jesus, do Evangelho e o exemplo dele para a nossa vida. Quando a gente fala sobre psicologia, a gente fala do mundo da mente. Olhem para essas imagens que estão aqui na projeção. Sistema solar, aqui é a inteligência artificial, né? O universo, o nosso planeta, a Lua, o Sol, enfim. Imaginem o tamanho disso tudo, né? O universo gigantesco. Mas quando nós falamos do mundo da mente, nós, diz ali o Augusto Cury nesse livro, que há muito mais segredos a serem revelados sobre a nossa mente ainda do que do universo físico, né? Olhe, por exemplo, aqui a comparação do tamanho do Sol, do nosso sistema solar, com o nosso planeta, né? Gigantesco. Nós olhamos ali para fora, parece pequeno, mas o que eu quero dizer com isso? A nossa mente, apesar de estar aqui dentro da nossa cabeça, um cérebro pequeno, é capaz de imaginar coisas como o universo, pensar em essa grandeza que é o universo. Tá? O ser humano até consegue construir coisas grandes. Por exemplo, nós temos aí o Burj Khalifa em Dubai, que é o maior prédio do mundo. Ele é maior até do que as antigas Torres Gêmeas, né, que foram derrubadas, a Torre Eiffel, as pirâmides, enfim, é a maior construção que o homem conseguiu fazer. Se nós imaginássemos, talvez nós conseguiríamos na nossa mente imaginar um prédio maior ainda, com arquitetura diferente e assim por diante. Mas, na prática, quantos anos não levaria para se fazer? O Burj Khalifa foi de 2004 a 2010. Então, bastante tempo o ser humano levou ali para construir o maior prédio do mundo. Se nós imaginássemos no mundo da nossa mente uma viagem para a Lua, por exemplo, no pensamento nós conseguiríamos imaginar em questão de segundos nós saindo daqui e chegando na Lua, né? Agora,
fisicamente, nós levaríamos 14 anos para chegar caminhando até na Lua, pela distância, né? Levaríamos 5 meses para chegar à Lua de carro, se fosse possível, né? 2 semanas em um avião comercial. Na velocidade da luz leva 1 segundo. A distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 305 mil quilômetros. E a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. E nós, em nosso pensamento, nós podemos imaginar essa viagem para a Lua. E façam esse exercício. Imaginem você saindo agora e viajando para a Lua. Questão de segundo, nós estamos na Lua. Então, para ver como que é a velocidade dos nossos pensamentos. Se a nossa mente fosse comparada a um computador, o espaço de armazenamento estaria na casa dos petabytes. 1 petabyte equivale a 1000 terabytes. Né? O meu computador é de 1 terabyte. E 1 petabyte, então são 1000 computadores. E a nossa mente ela tem capacidade para 2,5 petabytes. 2.500 computadores igual ao meu. Para vocês terem uma ideia da capacidade de armazenamento que nós temos. Isso equivale a 3 milhões de horas de vídeos ou 300 anos de vídeos ininterruptos que o nosso cérebro tem a capacidade de armazenar. Qual que é o objetivo com isso tudo? Eu quero demonstrar para vocês a imensidão que é o mundo da nossa mente. E apesar de toda essa grandeza, como que as nossas emoções podem ser transformadas ou influenciadas pelo contexto onde nós estamos? A nossa mente ela tem mais segredos do que o próprio universo físico. No mundo físico, nada é mais rápido do que a velocidade da luz, né, que chega a 300 km por segundo. Mas em nossos pensamentos, se imaginarmos, nós podemos dar voltas na galáxia em questão de segundos, né? Mesmo que seja no nosso imaginário. Tá? Vamos fazer um pequeno exercício prático aqui. Fechem os olhos de vocês. Podem fechar. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão imaginar a casa do sonho de vocês. A casa que vocês gostariam de morar. Tá? Imaginem o quarto. Luz de LED, uma cama gigante, tudo do jeitinho que você quer. A sala, uma televisão, sei lá, de 60 polegadas, um videogame da última geração. A garagem. Que carro você desejaria ter na garagem? Ou moto? Imagine o quintal dessa casa. Espaço perfeito para reunir os amigos. Imaginaram? Podem abrir os olhos de vocês. Vejam que em segundos vocês conseguiram construir na mente de vocês a casa dos sonhos. O quarto, a sala, a garagem, o carro dos sonhos, aquilo que vocês desejam, certo? Agora pense na vida real. Quantos anos vocês levariam para construir isso? Com os nossos pensamentos nós conseguimos construir tudo em questão de segundos. Mas na realidade nós podemos levar anos para fazer aquilo que nós desejamos. Então, mesmo diante dessa complexidade que é a nossa mente, o mundo dos pensamentos, as ideias, nós estamos na era que o Augusto Cury chama da era da intoxicação digital. Nós nos tornamos como mendigos digitais nas nossas redes sociais, pedindo a esmola de um like, de um comentário, e muitas vezes também nos estressando com os haters, os jovens chamam assim. E que é um mendigo emocional? É uma imagem, né? Me segue que eu sigo de volta. É mais ou menos isso. É alguém que tem a necessidade constante de aprovação, atenção, afeto externo.
para se sentir completo, né? Assim como o mendigo busca migalhas, esmola, na era digital, a esmola seriam os likes, os comentários positivos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que você pensa de si mesmo é o que você é? Ou existe um sistema de encadeamento distorcido que contamina a sua autoimagem? Reflitam nessa pergunta. Para quem não entendeu, aquilo que vocês pensam sobre vocês é o que realmente é, ou a, a autovisão que vocês têm, né, de vocês mesmos está distorcida, intoxicada por ideias ou por padrões que vêm de fora, das redes sociais, das mídias digitais? Às vezes a gente pensa que a nossa autoavaliação ela é precisa, mas na verdade, muitas vezes, é uma construção mental que reflete uma realidade que não é a nossa. É uma realidade que vem de fora, distorcida pelo que os outros pensam de nós ou falam de nós, né? Então, o que é essa intoxicação digital? É essa busca incessante por aprovação nas redes sociais. E aí nós falamos diretamente questão do celular ou computadores, enfim, onde nós conseguimos o acesso à rede. E essa intoxicação, ela causa danos, não só emocionais, mas até físicos. Nós vamos ver mais para frente. Causa danos à autoestima, os pensamentos negativos, os comentários negativos. Causa danos principalmente nessa idade de vocês ali, entre 12 e 18 anos, que estão justamente nesse período da busca pela própria identidade. Estão se questionando quem vocês são, quem vocês querem ser. Então o jovem, ele está justamente nessa fase de busca de descobrir quem ele é, quem ele quer ser, no que ele acredita. Ele explora valores, grupos de ideias para construir uma identidade própria, tá? E aqui eu trago uma tabela de Erik Erikson, né? É um estudioso alemão. Ele coloca ali as fases do desenvolvimento da vida, começando lá na infância até a idade adulta. E a maioria de vocês está nessa quinta fase aqui, da definição da identidade, ou então a confusão de identidade, né? Quando o jovem se perde em meio a tantas influências externas, sejam elas sociais, ideológicas e principalmente a influência digital. Não sabem quem são. Vocês estão justamente aí, mais ou menos nessa fase, dos 12 aos 18 anos. Tá? Estão ainda se descobrindo e criando a sua própria identidade. Tá? O Augusto Cury ele escreve o seguinte nesse livro, A Intoxicação Digital. Ele diz assim: porque o pensamento são a matéria-prima fundamental e essencial para tudo que construímos, percebemos, conscientizamos, conhecemos e tudo com o que nos relacionamos. Pensem bem, os pensamentos são a matéria-prima para tudo que construímos, conscientizamos. A química, a física, a biologia, as ideias, a filosofia, só existem, só foram esquematizadas por causa do conhecimento, do pensamento. Pessoas precisaram ali estudar e desenvolver essas teorias. Até mesmo as relações de pai e filho, marido e mulher, aluno, professor, também vem dos pensamentos, né? O pensamento como a matéria-prima para termos todas essas coisas. Então, para o bem ou para o mal, pensamentos influenciam ações. Para o bem ou para o mal. E aí nós encontramos aquilo que Jesus diz em Mateus, capítulo 15, no versículo 19, para o mal. Vamos ler junto? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O coração é descrito na Bíblia como o centro das emoções, né? Pensamento.
Então, para o mal, por causa do pecado em nós, né, é que do nosso coração, das nossas ideias, primeiro nós pensamos e depois agimos. Inclusive os mandamentos, o nono e o 10º, esquematizado no Catecismo Menor de Martinho Lutero, fala justamente da cobiça. Nós pensamos primeiro para depois agir. Então, pensamentos influenciam ações. Aqui, Jesus nos fala daquilo que influencia para o mal. Olha agora o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Vamos ler junto também? Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Também aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 12, versículo 2, vamos ler? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, na formação da identidade, principalmente vocês que estão aí nesse quinto estágio ali da tabela de Erik Erikson, isso mostra que quem somos começa dentro de nós, nas crenças, nas influências que nós deixamos entrar também. Jesus diz, o que nos torna impuros não é o que entra pela boca, mas o que sai. Então, se o coração está cheio de vaidade, raiva, comparação, a nossa identidade será moldada de acordo com aquilo que está em nosso coração. Mas se o coração é transformado por Cristo, a nossa identidade se constrói a partir do amor, da verdade, da graça, aquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui na carta aos Romanos. Então, por que a intoxicação digital influencia de forma negativa no desenvolvimento tanto de crianças como adolescentes e jovens? Nós vivemos na era da comparação. Nós vemos os nossos amigos postando uma viagem, de repente saíram no final de semana comer uma pizza, algo assim, e nós tivemos que ficar em casa no final de semana, não podemos nem comer um lanchinho, e a gente fica com inveja. A gente se compara com aquilo que a gente vê que os nossos colegas, nossos amigos estão postando. Também nós vivemos na era da necessidade neurótica de estar no controle de tudo. A gente quer estar no controle de todas as situações da nossa vida. Nós queremos estar em evidência social, nós queremos aparecer. E isso muitas vezes leva a cada um de nós a postar, a compartilhar uma falsa felicidade, uma felicidade irreal. Algo que lá na internet, no Instagram, no Face, não sei se os jovens ainda usam o Face, mais o Instagram, TikTok, Snapchat, essas coisas aí, Uma felicidade irreal, construída a partir de algo falso. Então, nessa era da intoxicação digital, a era da comparação, da inveja, do ciúme, o Augusto Cury ele diz que há em muitos jovens a síndrome do pensamento acelerado, que ele coloca aqui como o SPA, a abreviação do SPA. O nosso cérebro, apesar de ter essa grandeza como nós vimos, o mundo da nossa mente, ele está saturado de informações. Há um excesso de informações. Então a SPA, ela está ligada ao estilo de vida moderno que nós vivemos, essa sobrecarga mental de informações que nós recebemos todos os dias. Vocês são nativos digitais, vocês já nasceram nessa era digital. Eu posso dizer, eu nasci fora dessa era. O Carlos também, eu acho, 28, 29 anos, nossa idade aqui mais ou menos, a gente nasceu fora dessa era digital. Vocês aí, não, vocês são nativos digitais. Às vezes até talvez não tenham crescido com o celular na mão, mas hoje as crianças já
parece que nascem sabendo mexer no celular, mexe melhor do que a gente. Antes eu fiquei aqui me batendo para conseguir colocar a projeção aqui nessas duas telas, que me aparece a tela atual e a próxima. Não adiantou de nada, não consigo enxergar daqui mesmo, quase pedi para algum jovem aí me ajudar, né. Eh, então vocês são nativos digitais, já nasceram nessa era. Vocês nem sabem nem o que que é um disquete, eu acho. Quem sabe o que que é um disquete? Opa, tem uns que sabem. É uma impressão 3D do ícone salvar, sabia? Não, não é. Disquete era um negócio que a gente usava antigamente, botava lá no computador, era um negócio gigante assim, e guardava pouca informação. Hoje em dia, né, um cartão de memória minúsculo salva muito mais do que aquele disquete grandão, CD, a fita. Se eu falar para vocês o que que é rebobinar uma fita, vocês vão saber o que quer dizer, o que que é isso? O que que se usa para rebobinar uma fita? A caneta Bic. A caneta Bic. A Esther sabe porque eu fiz essa pergunta para ela esse dia, ela não sabia, daí eu falei, tá? Eh, então vocês são nativos digitais. Nós tivemos que aprender ali na adolescência, na juventude, vocês já quase nasceram sabendo. Para você ter uma ideia, acho que vocês têm mais hoje em dia, né, nós temos mais informações sobre o nosso planeta, sobre o universo, do que Cabral tinha quando descobriu, né, o Brasil. E ele teve que ir seguindo as estrelas e ainda se perdeu, né, porque ele não estava vindo para cá, ele estava indo para outro lugar, tá. Então imaginem, nosso cérebro está saturado de informações. A gente pode passar o dia inteiro arrastando para cima, arrasta para cima, que nós não vamos assistir tudo o que tem de informação na internet. Eu não procurei essa informação. Quantas horas de vídeo será que não existem no YouTube? Só no YouTube. Aí junta todas as outras redes, né? Então essa SPA, essa síndrome do pensamento acelerado, é caracterizado pela aceleração excessiva dos pensamentos. É muita informação que a gente recebe diariamente. E muitas vezes nós temos dificuldade em lidar com esse fluxo constante de informações, né? Há muito estímulo para nós no celular. E isso causa até problemas físicos. Podemos pensar que causa apenas problemas emocionais? Não. Né? O uso excessivo de telas causa exaustão física, insônia, baixo rendimento, né? Nos estudos também, no trabalho, causa ansiedade e até depressão. Tá? Ali está o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção hiperativa, hiperatividade. O Augusto Cury ele chega a mencionar no livro dele, não que o TDAH seja causado por essa SPA, mas que quem tem esse TDAH talvez seja muito mais prejudicado por essa síndrome do pensamento acelerar, tá? Então eu não vou falar muito sobre isso, também não é a minha área, tá? Então para lembrar, vamos ver o que que a gente já viu até agora. A nossa mente, ela é um universo vasto. É mais veloz do que a velocidade da luz, né? Em segundos nós conseguimos imaginar mundos inteiros, né? Mas que na realidade nós levaríamos anos para se construir, tá? Mesmo assim, tendo uma capacidade gigante de armazenamento, nessa era da intoxicação digital, nós somos influenciados e nos tornamos mendigos emocionais. A gente busca migalhas de aprovação, as curtidas, os comentários, e essa busca constante distorce a nossa identidade, porque olha eu aqui, ô jovem, vocês, né, que estão ali dos 12 aos 18 anos, estão justamente nessa época de eh, justamente firmar a identidade de vocês, né. Então a Bíblia nos lembra que nós devemos encher a mente daquilo que é bom, do que é verdadeiro, puro, agradável, né, como diz o apóstolo Paulo, porque os nossos pensamentos influenciam as nossas ações. Então devemos guardar, cultivar em nossos pensamentos coisas saudáveis para nos proteger, para que possamos construir uma vida equilibrada e autêntica e deixar para trás essa influência que a era digital traz, tá? Vamos para o
segunda parte desse momento de estudo, então a intoxicação digital e as suas consequências. Quais são as consequências, então, para a nossa vida? O Augusto Cury escreve nesse livro da intoxicação digital, lá na página 25, o seguinte: no mundo digital, no ambiente dos computadores, você é um deus. Você deleta o que desejar, mas na vida real, você é um frágil ser humano e deve humildemente e diariamente treinar o seu eu para duvidar de tudo que é doentio e o controla. Reciclar pensamentos perturbadores e repensar as suas mazelas. Então, lá no mundo digital é fácil. Um comentário negativo a gente exclui. De repente, aquele vídeo que a gente gravou há uns 10 anos atrás, que hoje a gente se constrange só de ver, é fácil de apagar. É só não deixar os amigos ver e pronto, né? Talvez é por isso que muitos jovens têm aí 3, 4 Facebook. Então, uma vergonha alheia, as fotos antigas, né? Esse dia eu estava procurando as fotos antigas da minha esposa. Fico na dúvida se a gente teria se casado naquela época. Brincadeira, né? Ela também não teria casado comigo. Então, mas enfim, no mundo digital, a gente pode excluir facilmente as coisas. Mas na vida real é difícil fazer isso, né? Um comentário negativo, uma crítica que a gente leva, né, para o lado ruim, é difícil apagar da mente, não tem como, tá? Ali nesse livro, o Augusto Cury ele traz um índice, o índice GEI, que é o gasto de energia emocional inútil. E ele traz uma lista de várias perguntas que um psicólogo pode fazer para uma pessoa para medir o seu índice de gasto de energia emocional inútil. Com o que nós estamos gastando a nossa energia emocional? Algumas, algumas dessas é a seguinte: quando nós colocamos muito foco na autocrítica excessiva, cobrar-se de forma exagerada e se criticar constantemente. Então, em cada pergunta, o psicólogo ele vai colocando uma pontuação, 5, 10 ou 20. E aí, no final, soma-se tudo para saber qual é o nosso índice de gasto de energia emocional inútil, né? Com o que a gente tem ocupado a nossa mente que é inútil, que poderíamos deixar para trás, né? Preocupação com a opinião alheia, né? Dar importância excessiva ao que os outros pensam sobre você, aí o psicólogo vai lá e coloca uma pontuação. Remoção de pensamentos negativos, ficar preso a pensamentos sobre perdas, mágoas ou frustrações do passado. Tá? Ansiedade, sofre por antecipação, pensando em cenários negativos que não aconteceram. Quantas vezes, eu digo agora por mim mesmo também, demora para dormir e aí a gente fica pensando em coisas que aconteceram e que a gente pensa, podia ter feito assim, poderia ter dito isso, dito aquilo. Vai mudar o quê? Já passou, né? Nós não conseguimos mudar. Tá? Isso é o sofrer ali, o esgotamento mental, sentir-se mentalmente exausto por não gerenciar pensamentos e emoções. Tá? A gente não consegue gerenciar isso de forma correta. Então, nesse índice GEI, o psicólogo vai dando uma pontuação, depois soma-se tudo isso e no final, né, ele dá o índice, então, de quanta energia emocional inútil nós temos, tá? Estamos gastando. Então, como que nós podemos... perdão, tem mais uma parte aqui. E esse GEI alto, esse índice alto, ele pode se manifestar fisicamente. Dores de cabeça, cansaço, déficit de memória e humor irritadiço. Pessoas que são constantemente irritadas, aí acaba descontando nos outros, né? Então, esse gasto de energia emocional inútil pode sim trazer impacto físico também, não só mental. Como que nós podemos gerenciar isso então? E aí o Augusto Cury ele traz algumas ideias. Gerencie o pensamento. Aprenda a questionar pensamentos negativos e a não se deixar levar por eles. Normal, vai acontecer de a gente ter pensamentos negativos, às vezes sobre nós mesmos, mas nós não podemos nos deixar influenciar por eles, porque nós não conseguimos, muitas vezes, mudar aquilo que já aconteceu.
Seja um consumidor emocional responsável. Não internalize críticas injustas ou ofensas. Não internalizar críticas injustas. Um exemplo prático até esses dias, eu estava voltando de um culto à noite, entrei na cidade de Tonalto, muito movimentada, às 10 horas da noite, trânsito, pá. Ao fazer uma conversão à esquerda, que eu aprendi na autoescola, que eu tenho que ir até o canto ali direito e esperar que o outro venha e passe aqui pela minha frente, e eu sigo e ele segue. E eu fiz isso. E o motorista que vinha de cima me xingou. Ele abaixou o vidro do carro e começou a me xingar. Eu olhei aqui, não vou perder meu tempo xingando de volta. Vai saber quem é o louco, né? 10 horas da noite, né? Um movimento de Planalto, tá? Assim, eu sei que eu estava certo. Posso até estar sendo meio egoísta aqui, mas eu aprendi assim na autoescola. Até depois eu cheguei em casa, eu pensei, eu vou pesquisar. Aí eu pesquisei, aí eu estava certo. Eu fiz certo, ele me xingou por eu estar certo. Não internalizei disso. Ele estava errado, eu não retruquei, segui o meu caminho, ele seguiu o dele, deve estar me xingando até agora. O problema é dele, não meu, tá? Use a técnica CDC. Essa é interessante aqui que o Augusto Cury traz. Eu coloquei CDC, DCD. DCD. Duvide de pensamentos negativos, critique ideias perturbadoras e determine não se render à angústia. A gente está falando aí a questão das críticas, né, que vêm a nós, que nós consideramos injustas. Tá? Então é uma ideia aqui que o Augusto Cury traz, como a gente deve, então, gerenciar para que não tenhamos esse gasto de energia emocional inútil. Tá? Não se deixar levar por muitas coisas que a gente poderia deixar para lá, né? Como o exemplo do nosso amigo motorista planaltino. Hoje em dia, nessa era digital, há um novo conceito, né, para a família. A família agora é um grupo de estranhos, próximos fisicamente, mas quase infinitamente distantes emocionalmente. Todo mundo lá colado assim no celular, sem interações físicas. Né? Olha o exemplo aqui, né? O pai e a mãe na mesa e a criança querendo atenção, né? Precisando de atenção. As mães lá no seu WhatsApp, nos seus grupos, os filhos nos seus amigos virtuais, nos jogos. Na nossa época, né, Carlos? Muitos e muitos anos atrás, décadas atrás, os pais tinham que implorar para a gente voltar para dentro de casa, né? Cresceu no interior também, né? Eu também cresci no interior. A gente pegava a bicicleta e sumia na casa dos vizinhos, dava 8 horas da noite, 8h30, escuro e nada de voltar para casa. Às vezes a mãe aparecia lá no vizinho. Ah, não tem casa não? Vamos voltar para casa. Hoje em dia quase tem que implorar, né, para sair de casa. Algum pai ou mãe de vocês já teve que implorar para vocês saírem um pouquinho de casa? Largar o celular? Às vezes sim, né? Então, para lembrar, o que a gente viu até aqui? Oh, passou. Então, pais e filhos, muitas vezes, estão à mesa, mas não conectados ali entre si, conversando sobre como foi a escola, quais os desafios, onde nós vamos passar as férias, enfim, mas estão ali aprisionados nos seus aparelhos digitais. Aí, os finais de semana não são mais aqueles finais de semana como era antigamente, né? Muitas famílias se reuniam todo domingo na casa do vô e da avó. Às vezes, quando falta o vô e a avó, cada filho, cada irmão fica no seu mundinho ali, aprisionado nessas, vamos dizer assim, festas digitais. Passa o final de semana inteiro, de repente, maratonando uma série, assistindo filme. Gasto inútil, gasto, né, de energia emocional inútil. Nós temos que lembrar uma coisa: o tempo é implacável. Ele não volta. Esse tempo que a gente perde
nessas conexões intermináveis na rede, não volta. Pais e mães muitas vezes têm tanta coisa para resolver ali na internet, vocês também, né? Tantos amigos para responder, tanta foto para postar, enfim, série para assistir, mas o tempo perdido não volta, né? Muitas vezes até é culpa dos próprios pais, né, que treinam os seus filhos para fazer o mesmo. É muito mais fácil largar o celular para uma criança, ela fica quieta, não enche o saco, perdão a expressão, mas, né, não incomoda. Larga o celular ali, a criança fica ali, né. Tem alguns membros de nossas paróquias que a gente vê muitas vezes fazer isso com as crianças, né. Até dentro da igreja mesmo, né, a criança às vezes está lá chorando, gritando um pouquinho, larga o celular para a criança lá, daí ela fica no banco lá assim, daí aí o pai pensa: "Pronto, agora sim, agora a criança está tranquila, não vai atrapalhar o pulo". Em casa também, tem tanta coisa para fazer, larga o celular, larga na frente da televisão, a criança fica bem quietinha lá, distraída. Os pais treinam os filhos para isso. Esse que é o problema. Depois reclamam que os filhos não têm tempo para eles, e assim por diante, né. Então esse alto índice aí de gasto de energia emocional inútil geram pessoas ansiosas, pessoas até despreparadas para a vida, tá. Eu vou passar um videozinho agora, é uma sátira, eh, relacionado justamente a esse tema. Vocês perdoem aí o pequeno palavrão no início, mas o restante não tem palavrão, tá. Falhou o vídeo? Ih, estava lá. Estava por aí. Quando ele aparecer eu mostro, tá. Então vamos seguir para a segunda parte, deixa eu só tomar uma água aqui que então qual é o exemplo de Cristo, o exemplo do mestre dos mestres, como Augusto Cury gosta de chamar. Até abrindo um parêntese, Augusto Cury escreve uma coleção de livros, Análise da Inteligência de Cristo. Não são livros teológicos, né? Ele não é teólogo e ele mesmo escreve isso nos livros, mas é muito interessante, ele faz uma análise psicológica dos ensinamentos de Jesus. É bem interessante, se alguém um dia encontrar, invista, né, em adquirir esses livros. Ou melhor, né, no Kindle, vocês conseguem e-book, é muito mais fácil. Vocês são nativos digitais, eu ainda sou do livro físico, ainda prefiro o livro físico, eu tenho eles. Vocês podem conseguir no digital. Então qual é o exemplo do mestre dos mestres Jesus? Eu coloquei de propósito aqui essa imagem aí do ator da série lá, do The Chosen, um memezinho. Quando eu decido sair do celular e ler mais a Bíblia, Jesus aprova, tá? Então qual é o exemplo do mestre dos mestres, né? Jesus, ele ensinou os seus discípulos a lidar com frustrações, né? Nem Cristo, nem Cristo abriu mão do treinamento da gestão de emoções com seus discípulos. Ele aumentou a capacidade dos seus discípulos, através desse treinamento das emoções, a lidar com frustrações, né? João 6,33, vamos ler junto? No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Vamos ter frustrações. Ele mesmo diz aos discípulos, Lucas 9,23, vamos ler juntos também? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, tá? E João 1,12, porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O Jesus treinou os seus discípulos. Vocês vão passar por aflições. A vida de vocês a partir de agora, por causa de mim, não vai ser mil maravilhas como alguns poderiam pensar. Então ele treina os seus discípulos, ele os estimula a negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, tá? O grupo dos discípulos de Jesus era um grupo de desajustados emocionalmente. E aí isso é uma análise psicológica que o Augusto Cury faz de alguns personagens.
ali, né, dos discípulos, dos apóstolos. Eram explosivos, amavam o poder, disputavam entre si, negaram, traíram Jesus e o abandonaram. E aí nós temos alguns exemplos. A mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz que em seu reino meus filhos se sentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Busca de poder. E os outros se revoltaram com isso, né? E lá no contexto nós vemos que Jesus diz, aquele que quer ser o primeiro, que sirva os outros, né? Que torne-se escravo dos outros. Tá? Questão da humildade. Quem quer ser importante, que sirva os outros, ensina Jesus. Não a buscar poder, não a querer sentar-se à direita ou à esquerda, mas colocar-se em humildade. Outro exemplo é Judas Iscariotes. Aí lá em Mateus 27 nós temos, então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Ganância, testemunha texto bíblico que ele costumava tirar da moeda, do saco de moedas, roubar, né? Traição, traiu o seu mestre. E aí depois da consequência disso que ele viu, ele entrou em desespero e tirou a sua própria vida. Pedro, quando Jesus é encontrado pelos soldados, ele corta a orelha do centurião, queria prender Jesus. Explosivo, irritado. Quando Jesus está falando com eles e ensina que convém que o Filho do Homem pereça e morra, aí Pedro, não, isso não vai acontecer. E aí, não é que Jesus responde para ele? Sai de perto de mim, Satanás. Arreda-te, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Né? Pedro era explosivo, irritado. Eu trouxe de propósito aqui a imagem dos atores do The Chosen, porque lá na série eles são retratados justamente dessa maneira. Até é interessante essa análise psicológica que o Augusto Cury faz desses apóstolos. Tá? E o que fala de Tomé também, inseguro, desconfiado, ele precisava ver para crer. E aí lá em João 20, quando os discípulos falam, nós vimos Jesus, né, depois da ressurreição, ele disse, eu não vi o sinal dos prédios nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. E aí, uma semana depois, Jesus aparece novamente e fala para Tomé, coloca a tua mão, pega aqui para ver se eu sou de carne e osso. Aí ele, meu Deus, meu Senhor, né, ele confessa então, desconfiado. Não, eu preciso ver. Quando Jesus, lá no capítulo 14 de João, está falando que ele precisa ir para preparar um lugar para que os seus discípulos possam ir também para esse lugar que ele vai, aí o Tomé, né? Como saber o caminho, se nós não sabemos para onde o Senhor vai? Aí Jesus responde a ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí não Tomé é esse inseguro, esse desconfiado, ele precisa ver para crer. Mateus, cobrador de impostos, considerado corrupto. Ninguém gostava de cobrador de impostos. Poderíamos aí ficar falando de todos os apóstolos, mas só alguns aqui que o próprio Augusto Cury traz nesse livro, essa análise psicológica para a gente entender. Então reparem, um grupo de desajustados. Mas olha o que o Augusto Cury escreve a respeito do que Jesus faz. Nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Jesus vem trazer uma mensagem de humildade, de serviço, sugerindo que a verdadeira grandeza de alguém, de uma pessoa, se manifesta na sua capacidade de se colocar a serviço dos outros, ajudando-os a crescer, a se tornarem maiores, né? Dentro do contexto lá de Mateus 20, que nós vimos antes, Jesus diz, vamos ler em conjunto? Quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar
muita gente, né? Pensem, então, no contexto de Jesus. Ele ficou muito famoso na sua época. Até lá em Marcos, no capítulo 6, diz que, em certo momento, havia tanta gente ali ao redor de Jesus, o procurando, que ele não tinha tempo de comer. Jesus estava sobrecarregado de atividades ali com seus discípulos, de pessoas querendo milagres, querendo cura. Mas ele faz uma coisa que é muito interessante e que serve, não, eu ia dizer pode, né? É que serve, de fato, serve para nós como um exemplo do que fazer no nosso contexto da intoxicação digital. O que Jesus fazia? Ele tomava tempo para si. Ele se ausentava, despedia as multidões, subia ao monte para orar. Lá em Marcos nós temos que Jesus foi de madrugada a um lugar sozinho para orar e de manhã cedo seus discípulos despertaram e não encontraram Jesus, só depois ele apareceu. Mateus 14, Jesus multiplica lá pães e peixes, depois ele despede a multidão porque estava ficando tarde, os seus discípulos pegam um barco e entram na água e ele fica sozinho para orar, para falar com o Pai, né? Também em Lucas 6, antes da escolha dos apóstolos, na noite anterior, Jesus toma um tempo para si, para orar, um tempo sozinho. Até mesmo no jardim do Getsêmani, antes de ser preso, Jesus vai com seus discípulos e leva apenas 3, os mais próximos, para orar sozinho. Então, em meio ao caos, né, que era ali essa intoxicação ao redor de Jesus, óbvio, não tinha celular naquela época, né, mas a intoxicação dele ali era física, era muita gente o procurando. Jesus tomava um tempo para si, um tempo para orar. E olhe o que Jesus fala lá no Sermão do Monte, Mateus, quando ele ensina os seus discípulos, ele diz: observem como crescem os lírios do campo. Não vamos falar todo o contexto desse texto, mas essa frase é interessante. Observem como crescem os lírios do campo. Então, diante dessa urgência que é a nossa vida de acúmulo de informações, essa intoxicação digital, a necessidade que nós temos de sermos aceitos pelos outros, né? Nós nos tornamos cegos, vamos dizer assim, cegos, míopes nos olhos da mente e nos impedem de ver a realidade ao nosso redor. Nós ficamos ali como se tivéssemos antolhos. Sabe o que é um antolho? Aquilo que o cavalo é colocado no cavalo para que ele não olhe aquilo que está ao redor e fixe no caminho, né? O celular é como um antolho. Nós ficamos ali naquela tela e esquecemos de, como diz Jesus, observar como crescem os lírios do campo, tá? Jesus ainda menciona Salomão, né? Nem Salomão, com a sua riqueza, se vestiu tão bem como são os lírios do campo. O Salomão era um homem rico, um homem inteligente. Ele tinha tudo que uma pessoa poderia desejar, né, no seu tempo. Se Salomão fosse da nossa era, sendo tão rico, tendo tanto conhecimento, poderíamos dizer que talvez ele fosse um intoxicado digital, sobrecarregado de informações. Ele era muito inteligente, muita sabedoria. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 11, e durante todo o livro de Eclesiastes, onde ele fala sobre essa caminhada debaixo do sol, ele diz que essa busca por riqueza, por conhecimento e tudo mais, é correr atrás do vento, se não temos o princípio norteador para a nossa vida, que é o temor ao Senhor. Então Salomão poderia ser um intoxicado digital. Com tanta informação que ele tinha, tanta sabedoria, né? Ele poderia ser um intoxicado digital. Se você quer saber se uma pessoa que atingiu o sucesso financeiro, uma pessoa rica,
Uma pessoa que tem um sucesso social, muito conhecida, um famoso, um cantor, um político, esses influenciadores aí da internet, se essa pessoa é emocionalmente saudável, nós podemos observar se ela tem tempo para observar os lírios do campo. Metaforicamente, esses lírios representam as coisas importantes da vida. Não aquilo que está ali na nossa frente, na tela, mas as pessoas ao nosso redor, o mundo ao nosso redor, que muitas vezes passam despercebidos, porque nós estamos tão focados naquela telinha, ou na televisão, o que for, e esquecemos do que está ao redor. Então, se a gente quer saber se uma pessoa que tem sucesso é emocionalmente saudável, a gente observa se ela tem tempo para observar os lírios do campo, né? Metaforicamente representa, então, as coisas importantes da vida, tá? Nós estamos enterrados, muitas vezes, no celular ali, nas redes sociais, e nós não contemplamos o mundo real. Esquecemos daquilo que está ao nosso redor. Nós queremos medir o nosso sucesso, medir a nossa autoestima pelos likes, pelas respostas positivas, pelos comentários positivos que nós recebemos, tá? E não é de se espantar que houve um aumento de 100% no número de suicídios de pré-adolescentes, dos 10 aos 14 anos, nessa era digital. Nós podemos pegar de novo o texto de Eclesiastes, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e observem aqui essa imagem representando que a pessoa vê ali a foto de uma outra mulher e pensa, e olha para o espelho, por que eu não sou assim? Está fora do padrão? Ou aqui não tem nenhum comentário, nenhuma curtida, nenhum amigo, está triste. A gente tenta se medir pelos likes e se esquece daquilo que é real. O homem mais famoso da história, Jesus, mesmo em meio ao turbilhão que era a sua vida, de pessoas ali o procurando para um monte de coisa, pedindo milagres, ele diz: olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, nem o próprio Salomão se vestiu de forma tão bela como qualquer um deles. Então não basta ser inteligente, não basta ser sábio, é fundamental contemplar, ter tempo para as coisas ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, deixar um pouquinho para lá o celular. Esses lírios do campo ali que mencionamos nessa frase de Jesus simbolizam justamente essas coisas, né? Uma pergunta aqui para vocês, essa aqui foi para as servas e essa é para vocês. Você tem parado para olhar os lírios que nascem nos corações das pessoas ao seu redor? Suas qualidades, sua beleza, inteligência, etc. As qualidades das outras pessoas. Não aquilo que elas possam para talvez passar uma felicidade irreal, ou algo assim, mas aquilo que é realmente real, as qualidades reais. Lembre-se, ninguém leva fama ou validação social ou brilho intelectual para o túmulo. Jesus, ele nos ensina a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Ele ensina, por exemplo, a olhar para a mulher pega em adultério para além do seu pecado, revelando que Deus a ama, ensinando a olhar também para além da carne apodrecida de um leproso que estava ali isolado por causa da sua doença, por causa de um preconceito social. Jesus ensinou os seus discípulos a amar incondicionalmente. Ele ensinou a amar os inimigos, a dar a outra face, não como um sinal de fragilidade, mas um sinal de força. Somente quem é resiliente, quem tem, vamos dizer assim, uma saúde emocional, tem a capacidade de elogiar um desafeto. Uma pessoa que, de repente, a gente não gosta. Estender a mão para um inimigo. É isso que Jesus nos ensina.
que não olhemos para aquilo que é falso, que muitas vezes mascara a realidade através do digital, mas a olhar aquilo que é real. Vamos fazer um exercício aqui. Você tem uma casa. Pense na casa de vocês, no quarto de vocês, aquelas coisas que vocês têm lá, os seus bens. Ou, de repente, vocês têm lá um pedaço de terra. Um estranho não pode invadir. Por quê? Por que um estranho não pode invadir a casa de vocês, roubar as coisas de vocês? Bom, nós vivemos em uma sociedade que defende o direito à propriedade privada. Agora a pergunta: então por que deixamos os outros invadirem a nossa mais complexa propriedade, a mente humana? Por que deixamos comentários negativos, essa intoxicação digital invadir a nossa mente? A crítica de um colega, de um familiar, um comentário pejorativo de um hater, muitas vezes desestabiliza as nossas emoções. Até modificam aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Às vezes a gente pensa, será que é verdade? E aí a gente tenta criar a nossa identidade a partir da visão que os outros têm de nós, e não da realidade. Então nós precisamos treinar a nossa gestão de emoções para aquilo que aí o Augusto Cury escreve lá no livro dele. Olhar para essa intoxicação digital ao nosso redor e pensar, a minha paz vale ouro, o resto é lixo. Então quem consegue gerenciar as suas emoções, ele pode rir dos seus próprios erros. Alguém já fez isso? De repente, falou uma palavra errada lá na apresentação de trabalho, ou, sei lá, tropeçou na frente da escola inteira e riu, em vez de ficar envergonhado, né? Provavelmente todo mundo riu, deu risada. Mas nós podemos fazer isso, rir dos nossos próprios erros. É normal errar. Nunca exigir-se de si mesmo o que não pode alcançar. Às vezes aquela casa dos sonhos aí que vocês imaginaram não será possível. Talvez vocês tenham um emprego que não pague tão bem que precisariam para construir aquela casa, ter aquele carro que vocês imaginaram lá no começo, né? Não se comparar o seu corpo, nem o seu raciocínio, nem o seu sucesso com os outros. Namorar a vida. Ter tempo para olhar os lírios do campo, ou seja, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que é de fato real. E aqui eu trago mais uma vez o sábio de Eclesiastes. Vamos ler junto o que ele escreve no capítulo 9, versículo 11? Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer, e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Aí o reformador Lutero, quando ele escreve sobre esse texto, ele diz o seguinte: a experiência por si mesma ensina que os negócios humanos acontecem, não de acordo com os nossos planos, mas geralmente contrários aos nossos planos. Esta é a origem da declaração de pessoas frustradas. Não era isso que eu tinha em mente. Então, o segredo da felicidade inteligente e sustentável está nas coisas simples, anônimas. Como diz Jesus, contemple os lírios do campo. Aquelas coisas que muitas vezes nós não damos importância. Contemplai os lírios no campo. Valorizar e encontrar a felicidade nas coisas simples, anônimas, que muitas vezes passam despercebidas. Como é a beleza da natureza, momentos genuínos nas relações com os nossos amigos, face a face, não ali no celular.
né? Essa atitude de observar atentamente promove uma vida mais inteligente, mais sustentável e nos incentiva também a gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. E também a fé, o foco naquilo que realmente importa, em vez de buscar incessantemente bens materiais ou sucesso aparente nas redes sociais ou assim por diante. Vamos fazer um exercício agora bem mais prático. Agora vocês podem pegar o celular de vocês. Lá no encontro dos homens, das mulheres, não deu muito certo porque eles não sabiam mexer no celular. Vocês sabem. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá nas configurações do celular de vocês e vão resetar. Não, não vão resetar ele não. Lá na lupinha, vocês vão digitar bem-estar. Aí já vai aparecer isso aqui, ó. Bem-estar digital e controles parentais. Acharam? Oi? Não apareceu? Apareceu. Apareceu, aparece só. Digita só bem. Apaga o estar. Isso, agora bota procurar. Isso aqui, ó. Clica ali. Acharam? Apareceu ali um círculo assim, né? Ali, vocês conseguem ver quantas horas vocês perderam em cada aplicativo do celular de vocês. Cliquem em cima do círculo que aparece. Cliquem em cima do círculo. Aí vai aparecer uma lista. Isso. Vamos ver? Aí conseguiram. Conseguiram? Não. Agora eu vou pedir para levantar a mão. Quantos de vocês... Que horas que é agora? 4:10 da tarde de domingo. Quantos de vocês passaram menos de 3 horas mexendo no celular? Menos de 3 horas. Ó, não. Menos de 2. Menos de 1? Já diminuiu. Menos de meia hora. Tá ali. Menos de meia hora. Tá ocupado demais para mexer também. Às vezes 4 horas da tarde, de repente até de noite vai aumentar um pouquinho. Sem contar, eu tô aí. Isso sem contar computador, né? Ou até o Globo Rural que vocês assistiram hoje de manhã, né? Ninguém assistiu o Globo Rural. O videogame, sem contar isso. Isso é só de celular. Agora outra pergunta. Quem de vocês aí não tem o Instagram ou o Facebook como primeiro? Tipo, falei. Quem de vocês não tem o Instagram, Facebook ou TikTok como primeiro da lista? Ah, ótimo. E nem tenha. Isso, eu tenho isso. Provavelmente ali o WhatsApp vem depois, né? Ali vocês conseguem, inclusive, clicando lá em cima do aplicativo, colocar um limite de tempo durante o dia. Por exemplo, coloca lá 1h30 por dia. Quando der 1h30, o celular vai bloquear aquele aplicativo. Aí você sabe que, opa, eu já excedi o meu limite de hoje, tá? Interessante isso, né? E eu acho que o vídeo que eu trouxe ali não veio. Para terminar, então, eu quero mostrar para vocês, apresentar, na verdade, para vocês, meio de primeira mão, um projeto, por assim dizer, que eu estou desenvolvendo nas redes sociais, o que parece até meio irônico, que se chama modo avião. O que é o modo avião? Clica lá no modo avião, o celular de vocês desconecta, né? Desconecta o Wi-Fi, desconecta a rede móvel. É um perfil no Instagram onde eu vou postar reels. Isso é até meio irônico, porque é justamente sobre isso que a gente está falando, né? Dessa perda de tempo ali nos reels. Mas quando aparecer para vocês um reels desse, por exemplo, ele vai dar um lembrete para vocês, ó, agora é hora de tomar um tempo para vocês, desligar o celular, entrar em modo avião, tá? Então essa ideia do modo avião é justamente ligar o modo avião do celular por algum tempo durante o dia. De repente, se vocês vê ali um desses reels,
Acho que tem uma outra página na internet parecida também, eu já vi, onde ela posta assim: eu vou passar um videozinho que eu fiz para colocar. E ele usa justamente esse gancho, tá? Eu tô bem no começo desse projeto, tem um seguidor, olha só. Ainda bem que minha autoestima não depende disso, tem só um seguidor, tá? Vamos ver se vai tocar o vídeo. Seja bem-vindo! Nós vivemos o tempo todo conectado. Notificações, mensagens, vídeos sem fim. E quando percebemos, estamos viciados em telas e distantes de nós mesmos. Esse é o momento de respirar, pausar e lembrar que a vida acontece fora da tela. Então que tal agora você desligar o mundo digital e entrar em modo avião? A ideia é justamente pegar esse gancho daqueles vídeos virais, né, que chamam a atenção, e aí de repente esse estalo que chama a nossa atenção, né, para largar um pouquinho o celular. É hora de repente, se vocês rodar tantos reels, vocês vão encontrar alguns desses aí que eu postei, tá? Essa é a ideia do modo avião, a gente se desintoxicar um pouco. Façam esse exercício durante o dia. Coloquem ali um temporizador nos aplicativos, deu uma hora de Face, uma hora de Instagram, daí larga um pouquinho o celular. Vai fazer a tarefa da escola, sei lá, vai andar de bicicleta, vai fazer qualquer outra coisa que não esteja relacionada à tela.